Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, aleluia. Por quê? Porque de fato Cristo reina, aleluia. Por isso, entendeu? Voltamos então nessa segunda parte, se é que pode chamar segunda parte, mas antes, declarando a minha bênção sobre a tua vida, né, amado? Receba aí onde você está. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Que as tuas necessidades sejam supridas, seja na área espiritual, na área física, na área familiar, financeira, né? Que tu seja próspero, muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. Vamos então aqui no 10, versículo 9, e deixar o Espírito Santo falar. Amém? Glória a Deus. Diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Isso aqui está ligado às passagens anteriores sobre o centurião Cornélio. Amém? Veja, Deus falou com Cornélio através de um anjo. Amém? Aqui você vai ter um aprendizado. Amém, amados? Como Deus trabalha. Há uma diferença aqui. O Cornélio, numa visão, Deus falou através de um anjo. Vamos ver também com Pedro como é que vai ser. Sabe que é um anjo? Vamos lá então. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, uma visão também, é semelhante. Amém, amados? Eu já expliquei. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Aleluias. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, aleluias, comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Amém? Sucedeu isso por 3 vezes. 3 vezes aconteceu. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aleluias. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, aqui está, né? Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Aleluias. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Aleluias. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? Aqui está a diferença. O Espírito Santo. Amém? Aleluias. Por que o Espírito Santo? Eu te pergunto, o Cornélio tinha o Espírito Santo? Não tinha. Então Deus envia o quê? Um anjo, não é? Uma êxtase, para trazer uma comunicação. É o jeito que o anjo falou com a mãe de Sansão. Né? É um êxtase, é um meio termo que você consegue, então, não é? Receber a mensagem de Deus ou uma figura como um anjo. Aleluia. Então veja bem, amado. Aleluia. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles. Nada duvidando, Pedro, porque eu os enviei.
Que coisa. Amém, amados? Isso parece tão distante, tão longínquo, mas é uma grande verdade. E por que não tem acontecido esse tipo de relato nos dias de hoje? Essa comunhão com o Espírito Santo. Veja, houve realmente, não faz de conta não. Pedro imaginou que o Espírito Santo não. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo, que estava nele. Aleluia. Você vai ver o resultado disto, para você entender sobre o Espírito Santo. Amado, o batismo nas águas não é um batismo espiritual, entenda isso. O batismo nas águas é um batismo para a remissão dos pecados, e Pedro esclarece, e parece que prega diferente, por quê? Misericórdia. Amém? É o batismo do arrependimento nas águas. É necessário nascer da água de Jesus e do Espírito. São duas coisas. Aleluia. O batismo das águas é muito claro. Arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. O batismo das águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se havia alguma coisa que se dava mais ênfase naquela época, a obra de Cristo, a sua ressurreição e o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, que ali já era real. Não era mais em Pentecostes, capítulo 2. Não, a partir dali você vai ver vários momentos onde houve ministração do Espírito Santo e tiveram experiências. Uma experiência. Uns falavam em língua, outros profetizavam. E havia uma grande festa espiritual em cada coração. Então veja, há duas situações. Remissão dos pecados e depois o quê? O dom do Espírito Santo. Existem algumas situações que a pessoa recebe antes. Vamos aprender, Pedro. Mas mesmo assim, chegamos lá então. Amém, amados? Então, leia João 14, João 16. Aleluia. Preste bem atenção nas passagens de Atos, que o Espírito é o centro da verdade. Não é um livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos. Deveria ser um livro dos Atos do Espírito Santo, porque ele estava completamente na direção. E veja bem, o que ele diz para Pedro: levanta-te, pois. Olha a autoridade aqui. Desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Amém, amados? Quer dizer, precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos aguçar isso nas pessoas. Elas necessitam ter o Espírito Santo, e isso é melhor para ela, mas para a igreja, querido. Você tem pessoas, a maioria batizadas com o Espírito Santo, meu Deus do céu, aprendendo a palavra de Deus, tendo a revelação, o convencimento, está lá no livro de João sobre isso. Isso é tremendo. Então aqui é demonstrado como o Espírito Santo estava no comando das coisas. Ele fala com Pedro, mas também envia o anjo lá para falar com Cornélio. Aleluias. Então Pedro, aleluias, versículo 22 ainda. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras, que é a palavra de Deus que você está ouvindo agora. Amém? Glória a Deus por esse momento precioso, de qualidade, abençoado. Amém, amados? E o que você está ouvindo, seja para você também. Você não teve uma experiência? Quer dizer assim, pode dizer nas águas, agora é só achar que eu tenho. Não tem. Você tem que ter uma experiência. Se você tiver com muita sede e você pedir para alguém um copo d'água geladinha, e você toma, o que você faz? Maravilha! Né? Ou não? Assim também. Você está seco, está vazio. E quando essa água vem e enche o teu ser, essa água viva que vem do trono de Deus, meu Deus do céu, que experiência eu tive ela. Então, seja quem você for.
Você precisa ter essa experiência. E muito mais do que isso. Ser como Pedro, completamente dependente do Espírito Santo. Aleluias! Veja bem, amado. Glória a Deus. Pedro, pois, convidou-os a entrar, hospedou-os. Que coisa! Você hospedaria essas pessoas se fosse até você? A gente chega nas casas, às vezes, pessoas que vêm da igreja, a porta está aberta, é bem recebido, água na mãozinha, e te atende na porta, e te atende por dentro da grade, e nem sequer diz assim, você quer entrar, pastor ou pastora? Aí as coisas não acontecem, mas isso tem um peso no mundo espiritual. A maneira que o servo de Deus, o ungido de Deus, são honrados. A gente não exige, mas se você fizer, é bênção para a tua vida. Amém, amados? Glória a Deus. E veja bem, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Aleluia. E aqui então eu quero deixar para outra meditação. Amém? E deixar o Espírito Santo estar falando. Ele está falando. Amém, amados? Em cima da palavra da verdade. Tá certo? 11 minutos. Não fica muito tempo. Você pode tomar aquele cafezinho, aquela aguinha e logo depois assistir. Tá certo? É para isso que eu faço. Não ficar tudo uma vez só. Terminou a mensagem? Vai no banheiro, não é? Dá um abraço na esposa, no esposo. Né? Quem sabe juntos, lendo a palavra viva e sendo abençoado, fortalecido pela palavra e pelo Espírito Santo. Até lá, estarei aguardando você, amém? Meu querido, Deus te abençoe.